Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Amém? O Senhor está aqui nesse lugar. Amém? Amém. E Ele vai falar aos nossos corações. Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Antes de eu começar essa mensagem, eu queria dar um aviso, para eu não esquecer. Sábado que vem vai haver um festival de coreografia, promovido pela mocidade. Vai ter várias igrejas de fora, vai ter várias pessoas aqui, vai ter cachorro-quente, vai ter pizza, vai ter várias coisas. E eu convido os irmãos, a igreja convida os irmãos, traga visitantes, vai ser bênção de Deus. Jovens que outrora eles estavam lá fora, no lamaçal do pecado, estavam na prostituição, mas vão estar aqui, nesse sábado, dançando, louvando na presença de Deus, para agradecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus 14. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aleluia. Que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou ler o versículo 10, aonde fala que João Batista foi derrolado. Depois eu lerei a parte da multiplicação dos peixes para os irmãos entenderem um pouco. Vamos nos colocar de pé. Os irmãos oraram. E o anjo do Senhor está aqui nessa noite para falar conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui para interceder por nós. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, vindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a fé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuiu de íntima compaixão para com ele, e curou os seus enfermos. E sendo chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pela aldeia e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é isso, meu irmão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-me aqui. Tendo mandado que a multidão o assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu o pão. E deu-lhe os discípulos, e os discípulos da multidão. E comeram todos e saciaram, levantaram os pedaços, sobejaram todos os cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O lago. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos: entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, o vento era Contrário. O vento era Contrário. Eu não ouvi, o vento era Contrário. Mas quando a vigília, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo, caminhando sobre o mar, assustou-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que ficaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, eis verdadeiramente o Filho de Deus. Feche teus olhos e não a Bíblia. Querido Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, Pai. Maravilhas o Senhor tem feito no nosso meio e Ele irá fazer, Senhor. Deus, vem nesse lugar, Senhor, quebra os grilhões, quebra as amarras, repreende o ladrão da semente, Pai. Vem, Deus, falar poderosamente aos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que nós não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui com essa palavra gravada em nosso coração, que possamos sair daqui enxertados do Teu poder, cheio da Tua unção, cheio da Tua presença, que possamos sair daqui, meu Deus, que possamos sair daqui com a Tua virtude, e aonde tocar, meu Pai, que haja vida, e aonde andar, que as trevas sejam dissipadas, e que Teu nome, Deus, seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, Deus. Completa a obra no nosso meio nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor esteve com os discípulos, andando sobre o mar, vem andar aqui nessa noite, Jesus. Assim como o Senhor, Deus, estava na proa do barco, e o Senhor disse, aquieta-te. Para vento. Vem falar isso para nós nessa noite, Senhor. Eu te agradeço por essa mensagem que vida tem tocado em nome de Deus. Poder da verdade, eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem de hoje é os olhos fixos em Deus. Aonde está direcionado os nossos olhos? Quem não tem problema? Se eu pedir para levantar a mão, vai levantar 99,9% das pessoas aqui. E tem crianças aqui que não tem problema. Certo que eu estava assistindo essa semana Super Nani, já para pegar a mãe, né, de ter filho, e tinha uma criança que disse para a mãe que estava estressada, e a vomitar estava estressada. Uma criança daquela idade estressada. Deve estar bebendo água à luz, telefone, alguma coisa desse tipo. Mas quem não tem dificuldade, talvez você não tenha agora muitas, mas lá na frente você terá. Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Cada ser humano
humano tem uma forma, uma atitude, um jeito de enfrentar as suas dificuldades, de enfrentar os seus problemas, e outros que têm. Vai no banco, tem um empréstimo. Vai na casa de fulano, sem orar. Vai na casa de Alessandro para pegar o dinheiro emprestado. Vai pedir alguém para aconselhar o filho que está no mundo das drogas. Leva para um centro de recuperação. Vai para o psicólogo. Vai para o casado para sempre. O marido está querendo ir embora, a mulher está querendo ir embora. Sempre tem um jeitinho, uma forma para solucionar as dificuldades, os problemas da vida. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de sociedade, problemas de Israel, uma cidade conhecida como Cidade Santa, problemas do Brasil como a sede, o problema de pessoas que não falam com outras, procurando de várias formas tentar solucionar os problemas. Mas algumas formas são frustradas, alguns jeitinhos são frustrados, são falhos, que não chegam a um determinado objetivo. Por quê? Porque os problemas, as dificuldades não são solucionados. Por quê? Porque deixamos Deus de lado. Esquecemos de quem soluciona os nossos problemas, as nossas dificuldades, nos momentos mais difíceis da nossa vida. É Deus. O socorro está escrito no livro de Salmo 121, não é os montes. O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem daquele que criou os montes. O seu socorro no momento de aflição vem daquele que formou os céus e a terra. Aquele que formou, que criou, sabe das suas limitações, sabe do seu jeito, sabe como você é, porque foi ele que te criou. Eu vou destacar nesta noite 3 personagens bíblicas que tinha tudo para ter um futuro abençoado, para não ter um fim como tiveram. Homens que tinham os olhos fixados em Deus, mas mudou a direção do seu olhar. O Tuca, teu irmão, diga assim: olha, não muda a direção do teu olhar por nada neste mundo. Não muda não. Não muda por ouro, não muda por prata. Não mude não. Eu não poderia deixar de destacar o rei Davi. Aonde a Bíblia nos declara que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu guerras. Um homem que venceu gigantes, um homem que já matou leão, matou urso, um homem que destruiu vários exércitos, que acabou com o exército com uma queixada de argumento. Um homem que tinha os olhos pintados em Deus. Não tinha nada que fizesse ele tirar o fogo. Até que apareceu
a mulher de Urias. Os olhos dele estavam fixados para o Senhor da glória. De uma hora para outra, os olhos fitou para ela, a mulher de Urias. A mulher do chefe da batalha. Algo contra a vontade de Deus. A carne falou mais forte para direcionar a visão daquele homem. A carne falou mais forte para que aquele homem pudesse tirar o propósito que lhe deu na vida dele. E ele matou Urias, mandou ele ir para frente da guerra, ele foi, morreu, ficou com a mulher de Urias, foi homicida, adúltero. Só que, em meio a essa situação, veio um filho, aonde não se deve fugir da consequência do pecado, da consequência daquilo que você fez ou deixou de fazer. Tem uma consequência. Ele orou, esperneou, orou, ficou sem comer, botou a boca no pó, mas aquela criança morreu. Ele tirou a visão, tirou os olhos fixados em Deus. E perdeu o melhor de Deus. Por 20 minutos de prazer, 30 minutos de prazer, ele tirou os olhos de direção a Deus. Vai acontecer na minha e na sua vida coisas que Deus tirar a sua visão do propósito de Deus para a sua vida. Você muitas vezes está indo bem, os olhos fixados no Mestre, a sua visão direcionada ao autor e consumador da nossa fé, a Cristo ressurreto, mas vai aparecer coisas para tentar dissociar, tirar a sua visão do que Deus tem para a sua vida. Mas o nosso Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia, Ele nos avisa antes de acontecer. Se Deus me trouxe aqui e colocou essa palavra em meu coração, transmitindo para mim e para você, é porque Ele está dizendo, toma cuidado, algo vai querer tirar a sua visão. Algo vai querer passar o seu óculos, algo vai querer colocar uma catarata nos seus olhos, algo vai querer tirar a dimensão da maravilha que Deus tem reservado para você. Talvez você peça a Deus uma flor e Deus te dá um cacto. Talvez você peça uma borboleta e Deus te dá uma lagarta. Agora deixa o cacto e a lagarta lá para você ver o que vai acontecer. Daquele cacto vai nascer uma linda flor. E daquela borboleta, e daquela lagarta vai sair uma linda e bela borboleta. Porque Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe aquilo que você merece receber para que você não tire a sua visão. Eu quero aquele jovem, eu quero aquela jovem, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela profissão, eu quero aquele negócio, eu quero aquilo. Mas Deus não quer nada porque não é para você. Fica com o teu gato na mão, porque vai virar flor. Cuida da lagarta e vai virar uma bela borboleta.
Receba aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Porque Deus sabe que tinha algo que você está pedindo. E Deus verá você tira o pó. Eu não poderia deixar de falar do jovem e belo Sansão, o Nazireu de Deus. Nazireu, o homem escolhido, o homem separado desde o ventre da mãe. Nazireu de Deus, esse foi de Deus mesmo, que foi escolhido de dentro da barriga da mãe. Nazireu, ele não podia raspar a cabeça, não podia beber bebida forte e não podia tocar em defunto. Homem nascido com visão, já nasceu criado com a visão. O pai profeta disse: olha, você nasceu, você tem que ter a visão. Foi criado naquele propósito da visão de Deus. Olhar não somente para Deus, não tirar a direção dos olhos, focalizar só Deus. Um homem que rasgou um leão no meio, um homem que tinha uma força sobrenatural. Não venceu os braços de uma bela mulher. O homem vence o leão, vence o exército, mas não vence os braços de uma bela mulher. Espere o tempo de Deus, irmão. Aguarde o momento certo. Que eu vou dizer para você. Quando você sobe aqui nesse altar, vem de lá com ela. Não, você fica aqui, que ela vem, você pega ela, você sobe aqui. É algo inexplicável, algo inexplicável. Quando você passou momentos de luta, você passou aqueles momentos de dificuldade, aonde um ajudou o outro e disse: olha, segura aí. Segura ainda não é o momento. Vamos esperar o momento do casamento. Vamos segurar. Vamos segurar. Deus tem o melhor para mim e para você. Vamos segurar. Não vamos tirar os olhos direcionados para Deus, não. Por causa de 20 minutos, 30 minutos de prazer. Podemos perder muito. E eu vejo muitos testemunhos de pessoas que lutaram e Deus abriu a janela. Deus abre a janela quando você contempla a glória de Deus usando Ele, tão somente isso. Sansão tinha um futuro promissor. A primeira coisa que aconteceu quando ele perdeu as forças, arrancaram os olhos dele. Eu já preguei sobre isso. Arrancar os olhos significa não ter rumo, estar sem direção, precisando de uma bengala para levar para um lugar, um momento de humilhação. O diabo, ele quer tirar a sua visão, ele não quer que você fique focado em Cristo, ele quer te tirar da visão através da carne, através dos desejos carnais. Mas Deus te diz essa noite: eu estou contigo, você não está sozinho nessa batalha, não. Não está não. Eu não podia deixar de falar do sumo sacerdote, o profeta Eli. Oh, homem de Deus, homem de visão, homem que seguia as leis ainda na época, mas teve algo que tirou a visão dele. 2 filhos que ele tinha. Os 2 filhos que ele tinha um ofício de sacerdote do templo. Ele oferecia sacrifício, cuidava do templo, cuidava de tudo referente às coisas de Deus.
foi escolhido por Deus, foi escolhido ungido. Só que os filhos dele não tinham visão nenhuma. Os filhos dele visavam outras coisas e não visavam a Cristo. Começaram a bagunçar no templo, começaram a mexer nos utensílios do templo. E o pai, vendo aquela situação, e não fazia nada. E Deus querendo que ele fizesse uma solução, que ele desse um basta naquilo. Mas não, ele não, eu tenho filho, o que eu vou fazer? Esse filho continuava, ele ia lá fazer sacrifício pelos filhos, mas os filhos continuavam. Morreu ele. E morreu o filho. Ele optou para agradar os filhos e tirou a visão de Deus. A Bíblia diz: é importante agradar a Deus do que agradar a homens, mesmo que precise mexer em alguém de sua família para você agradar a Deus. É melhor você mexer, porque Deus é amor, mas é justiça também. Meu filho, deixa ele fazer, deixa ele acontecer. Não! O meu Deus, o que eu quero é organizado. O que é para Chica, é para Francisco. Eu sou filho, você é filho. Da mesma forma que você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não tem abaseamento, não. A Bíblia diz: olha, todos são filhos de Deus. Aqueles que aceitam a Cristo têm ido com Deus. Eu deixei de ser criatura e passei a fitar os meus olhos direcionados para Deus, e passei a ser filho de Deus como você passou a ser filho de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. A Bíblia ela fala no verso 14 que Jesus recebeu uma notícia de que morreu João Batista, o precursor dele. E ele recebeu essa notícia, subiu no barco e foi para outro lugar. O povo foi por terra até onde Jesus estava. E Jesus observando aquilo, conjecturando, o barco andando, e lá na margem da terra o pessoal andando, e o barco indo, e o pessoal andando, aquela multidão. A Bíblia diz que foi 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu não vou dizer que cada homem ali era casado, que ia ficar 10.000, aí eu poderia dizer que cada casal ia ter 4, 5 filhos, apesar de lá não ter televisão, mas vamos arredondar para 10.000 pessoas. 10.000 pessoas no barco andando, Jesus olhando aquilo. Eu, como homem, eu diria: poxa, João Batista morreu, eu estou indo ali para poder orar, mas esse povo vem. Vocês não me deixam em paz? João Batista morreu, vocês não entenderam não que eu recebi uma resposta, eu recebi um recado. Recebi um recado que João Batista morreu. Sabe que foi João Batista? Foi meu precursor. João Batista foi ele que me batizou. João Batista. A Bíblia diz que ele existe um homem igual a ele, nascido de
ele chamou. A Bíblia diz, se um filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Se pedir peixe, ele não vai dar serpente. Não existe Deus como esse. Se tiver um Deus que tenha mais amor do que ele, me apresente. Sabe o que foi que ele falou? A Bíblia diz que ele viu aquele povo e se teve íntima compaixão. E começou a curar. Começou a curar. Começou a libertar. Começou a curar. Começou a libertar. Curando, libertando. E foram quase todos libertando. E aquela cura e curando. Aí os discípulos ainda na carne chegou para o mestre e falou: Senhor, rapaz, é melhor dispensar esse povo ali, porque, resumindo minhas palavras, porque o que tem aí só dá para a gente. A gente pega um pão, corta no meio, pega um peixe, faz um churrasco, né, pessoal? Só dá para a gente. Mas Deus, quando dá a bênção, Ele não dá pela metade, não. Se Ele tiver um carro, Ele vai dar habilitação. Se Ele tiver uma casa, Ele vai dar um varão ou a varoa. Se Ele tiver um namorado, Ele vai dar um casamento. Deus não dá nada pela metade. Não dá não, meu irmão. Ele só dá a bênção completa. Quando Ele foi para a cruz, não foi só o braço, não foi só a perna, Ele foi inteirinho. A bênção para mim, para a tua vida, é inteira também. Amém? E Ele diz: olha, não é certo, não existe aqui em Santa Pedro. O que é que nós temos aí? Rapaz, só temos esses pães e esse peixe aqui, ó. Ele pegou, levantou, deu graças e disse: vai lá distribuir. Comeram, se fartaram, mais de 5.000 pessoas se vacinaram e ainda sobrou 12 cestos para levarem para casa. Deus dá a bênção e ainda transborda. A bênção de Deus é sacudida, recalcada e transbordante para mim e para a tua vida. Mas eu digo uma coisa, ó, recado aí, ó, para essa bênção ser recalcada, sacudida e transbordante, não tire a visão dele. Não tire a visão do mestre. Depois daquilo ele pegou e dispensou os discípulos. Disse: olha, podem entrar, não podem subir no barco e podem ir, que eu vou orar. E Jesus começou, eu creio que começou a curar alguns que faltavam, começou a libertar alguns que faltavam e foi subir para orar. E nesse meio termo, o barco começou a ir para o meio. O barco chegou no meio. E Jesus lá, orando. Veio que ele estava lá orando, lembrando de João Batista, lembrando como ele lutou contra o pecado e como ele perdeu a cabeça, não negando a verdade, não negando a veracidade ou a integridade de um homem e de uma mulher de Deus. Aí a Bíblia nos fala no verso 24, no meio do mar, no vento, de repente chegou um vento. Tem vezes na nossa vida que nós estamos indo bem, sem nenhuma dificuldade. Segunda, terça, quando chega a quarta, aparece alguma coisa. No meio da semana acontece alguma coisa. No meio do mês, no meio do ano, no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, acontece alguma coisa. Acontece o tempo. A Bíblia diz que foi o vento
Jesus sempre aparece no meio como mediador. Ele apareceu no meio da fornalha, no meio do Sadraque, Mesaque e Abednego estava, porque eles não queriam se prostrar para Nabucodonosor, quando tocavam eles se prostravam, e não, eu prefiro entrar na fornalha. Eles entraram na fornalha, mas Jesus entrou no meio com ele. Dentro da cova dos leões, Daniel foi jogado dentro da cova. Jesus estava lá, tampou a boca do leão. Ele estava lá e tampou a boca do leão. E o meu Jesus, o teu Jesus, é aquele mesmo que estava no meio entre dois ladrões, lá na cruz do Calvário, para salvar a minha e a sua vida. Ele entra no meio das suas dificuldades para te livrar. Não importa em que meio você esteja, mas ele vai. Pode ter um meio que o advogado não consiga ir, que o pastor não consiga ir, que a polícia não consiga ir, que o morte não consiga ir, mas nesse meio que está acontecendo na sua vida, Jeová, ele vai. Ele vai. Aleluia. O vento pode estar contrário como for. O barco era a vela. Imagine só, um vento contrário, o barco a vela e a pessoa remando aquelas ondas enormes. Mas Jesus foi. O vento contrário, todo mundo dizendo que não vai dar certo. Mas Jesus vai. Ele vai, ele esforça-se, tenha no ânimo, eu estou contigo. Não tire sorte de mim, não. Glória a Deus. Até parece que não vai dar, mas em uma nuvem do tamanho da mão de um homem, dali vai sair chuva. Tem momentos na nossa vida que a gente não tem carro, tem que não tem carro. Aí bate aquela cor de madrugada, que a gente fica ansioso em ligar para alguém de madrugada, para ir nos salvar, para levar no hospital, pensando será que eu ligo para fulano, será que eu ligo para Betânia, e aquela dor, aquele pavor, aquele medo contrário. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquele barco, com vento contrário, era a vela e tinha que remar. Sabe que hora era aquela? A quarta vigília. Sabe que hora é a quarta vigília? É entre 3 da madrugada às 6. O celular do seu amigo pode estar descarregado ou desligada, ou a chuva atrapalhar a transmissão do telefone. Eu dou glória a Deus, porque o nosso contato com Deus é direto. O meu contato, o seu contato com o meu Deus é direto. Nada impede. A única coisa que impede é você tirar os olhos dele. Se você tirar os olhos de Deus, há interferência maligna. Deixe seu contato com Deus sem interferência. Porque da mesma forma que você entra em direto contato com Ele, Ele entra em contato com você através da palavra de Deus, através do profeta, através dos sonhos. Eu digo uma coisa, Ele te carrega no colo para te dizer o que Ele quer. Três da madrugada, tudo escuro. De qualquer forma, aonde você esteja, Ele vai lá. Ele vai lá, a mão dele vai onde a mão de ninguém alcança, mas a mão dele vai lá, te pegar lá no fundo e te tirar da tua dificuldade, te
durante os momentos críticos. A diferença de nós para as pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm a visão fitada em Cristo, é que procura a mesa de um bar para afogar as suas mágoas, ou as suas dificuldades, os seus problemas, ou usa uma droga, ou vai para um consultório falar com um psiquiatra. Mas nós ajoelhamos os nossos joelhos e dizemos: Deus, nos ajuda. Ele passou aqui, meu filho, eu creio. 3 da madrugada, 4 da madrugada, 5 da madrugada, 6 da madrugada, 4 dias, 1º dia, 2º dia, não importa. Ele está ligado em você, você está ligado nele, porque ele é a raiz, você é o caule, você está ligado nele, você está ligado direto nele. Nada de ninguém impede a sua ligação com o teu Deus. Imagine, 3 da manhã, candeeiro, não é farol, é candeeiro que o barco está. E com aquele vento deve se apagar até volta. Imagine, 3 da madrugada, no meio do mar, o vento contrário, meu Deus. A conta de água chega, a conta de luz chega, daqui a pouco a telha começa a pingar por causa da chuva, o vizinho jogou pedra, o carro quebrou, e não está tendo cliente, e não está vendendo, e não está tendo carga para o caminhão, e está aquele negócio, e vem uma coisa, daqui a pouco outra, imagine. Imagine! Você está naquela situação, naquele escuro, tremendo, 3 da madrugada, remando, com medo do barco virar. E vem aquele homem livre na direção do barco. Irmão, para enxergar ali, Walter, eu creio que ele estava brilhando. 3 da madrugada, Walter, tudo escuro. Jesus vindo, andando por cima do mar. Quebrando a lei da gravidade. Deus, ele quebra todas as leis físicas, todas as leis, para te tirar de uma dificuldade. Ele quebrou uma lei para tirar aquele discípulo da dificuldade. O que é que ele não faz para tirar você dessa situação que você está passando? Mas tem que ficar com os olhos fitados. Se não ficar com os olhos fitados, a ligação não chega. E Jesus andando, e aqueles discípulos viram e falaram: Pai, eu creio que estava brilhando como tocha. É um fantasma. O que aquilo é um fantasma? E aí Jesus disse: calma, não tema. Calma, não tema essa dificuldade que você está passando. No tempo oportuno, ela vai embora. Calma. Aprenda com essa dificuldade. Aprenda. Aprenda com essa situação. Calma, sou eu. Não temas. Sou eu. O eu sou está na tua vida. O eu sou entra para fazer a diferença. O eu sou o pão da vida. Ele é o eu sou a água da vida. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Ele é aquele que veio, aquele que vem buscar. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Calma, sou eu. Não temas. E um detalhe, irmãos. A riqueza de detalhes é que
O vento ainda estava contrário. Aquele diálogo dele e Pedro, o vento ainda estava contrário. O vento não parava de soprar contrário. Um homem que lá na frente ia cortar a orelha de um soldado. Um homem que lá na frente ia negar a Jesus. Que ideia espetacular aqui, ó. Irmãos, eu não sei o que passou na mente do nosso Deus. A mente dele é insondável, que a Bíblia diz que a mente dele é insondável, os pensamentos dele não é os nossos pensamentos. Pedro disse: se tu és Deus, deixa eu andar aí também, lá. Deus quer isso de mim, de você. Ele quer que saímos das mesmices. Aleluia. Ele quer que saímos dessa vidinha. Ele quer que nós saímos dessa vidinha de sentar, orar, sentar, orar. Deus, Ele quer mais de mim, de você. Ele quer uma atitude que venha chamar a atenção dele. Ele já está cansado de da mesmice. Ele quer algo de sobrenatural. Ele quer algo que você faça que chame a atenção dele. Aquilo que Pedro fez chamou a atenção dele. Um homem normal, um homem natural, andar por cima do mar. Aí a Bíblia pega, a Bíblia diz, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, virá daquele monte, passa daqui a lá. Depois desse episódio, Jesus disse para o pessoal do barco: ei, homem de pequena fé. Gente, que fé de andar sobre o mar. A pequena fé de Pedro chamou a atenção de Deus. Aonde ele teve aquela ideia de pedir: deixa eu andar aí também, deixa eu ir até o Senhor. Aí, venha Pedro, venha. Olhe, o mar ainda está revolto e o vento ainda está contrário. A Bíblia não diz que quando Pedro pisou na água, o vento negativo. Ainda estava revolto e Jesus lá em pé dizendo: venha Pedro, eu não sei quantos passos Pedro deu. Eu não sei, a Bíblia não diz quantos passos deu, mas eu sei de uma coisa: ele entrou sobre o mar. O sobrenatural de Deus na minha e na sua vida pode acontecer. Agora tem que fitar os olhos dele. E Pedro andou. Quando Pedro olhou aquela situação, tudo escuro, o mar revolto, não queria parar, ele aí começou a olhar, tirar a visão de Deus e começou a descer, começou a sucumbir. Quando nós estamos em pecado, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar, de confessar os nossos pecados, de deixar. Temos que deixar aquilo que faz a gente afundar. Nada pode tirar a visão da direção de Deus na sua vida. Existe muita gente afundando porque tirou a visão do reino. Está na visão da prosperidade, está na visão da cura, está na visão dos seus próprios interesses. Está esquecendo da visão do reino. Aquele povo, mais de 5.000 pessoas, foram atrás de Jesus buscando seus próprios interesses. Cura, libertação, mas nenhum falava em salvação. Existe mais do
que pensamos ou imaginamos. E ele começou a afundar. E Jesus ele clamou. A Bíblia diz que ele clamou: Senhor, salva-me. Quando você estiver, meu irmão, em dificuldade, diga: Senhor, salva-me. Agora não espere descer no buraco, não. Não espere descer no buraco, não. Você sentir que não dá mais, diga logo: Senhor, salva-me. A minha visão já está saindo da tua direção. Salva-me, Deus. Eu estou afundando, eu vou sucumbir. Porque aonde Deus vai, o homem não pode ir. E Deus puxou o Pedro. O interessante é que os dois estavam no meio do mar, no meio do vento contrário, no meio da dificuldade. Estava lá, ó, Jesus junto dele, segurando na mão dele. Olha, amado, minha amada, ele vai estar no meio da sua dificuldade com você, assim como ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como ele estava com Daniel, assim como ele estava com Pedro. Ele vai estar com você na sua jornada, na sua vida, aqui na terra, mas tem algo preparado para você lá em cima. Agora não tira a visão, não. Se tirar a visão até a salvação, você perde. Tem uma ilustração que conta que quando você olha um avião de longe, ele é pequeno. Se você colocar a sua mão, você vai ver que ele é quase o tamanho da sua mão, ou até menor que a sua mão. Mas quando aquele avião vai começando a se aproximar, você vai ver que ele vai crescendo cada vez mais. Aí ele vai se aproximando, vai crescendo cada vez mais. E se você for no aeroporto e você encostar, a roda, se vacilar, alguns parafusos é do tamanho da sua cabeça. É gigante. É gigante. E aquela imensidão maior do que essa igreja, aqueles aviões carregam. E cada vez que você se aproxima, ele se torna maior. Cada vez que você se afasta dele, ele se torna menor. O que eu quero dizer para vocês isso aí, meu irmão, é que cada vez que você se aproxima de Deus, ele fica grande. Cada vez que você se aproxima dele, ele cresce. Quando você olha as suas dificuldades, se você vê o Deus que você tem, se você vê o tamanho daquele Deus que Deus, você vê, essa dificuldade eu vou vencer, porque quem está comigo é o Deus grandão, é o Deus Rafa. Devemos se aproximar de Deus, chegarmos a Deus, e Ele chegará a nós. Cada vez que você se aproxima de Deus, que você chega perto de Deus, Ele fica maior com você. Qual é a distância de você e Deus? Qual é aonde está a direção da sua visão? A igreja ora agora. Queria perguntar nessa noite a você, amigo visitante que está aqui, que prestou atenção e entendeu nessa mensagem que quanto mais você se aproxima de Deus, Ele se torna maior na sua vida. O mundo aí fora não tem nada mais a te oferecer. Amigos só querem você para pagar cerveja, para pagar droga, para sair, para farrear. Você não vê nenhum amigo chamando você para tomar um refrigerante, para lanchar, para pedir uma samba, mas só seu amigo só vê o que você tem. Nesta noite Deus quer mudar a tua visão. Ele quer tirar a tua visão das coisas carnais e colocar a visão nas coisas espirituais.
Ele quer ser um verdadeiro Deus na sua vida. Não um Deus de ouvir falar, mas um Deus de com Ele andar. E Ele te faz essa pergunta nesta noite. Você quer me aceitar como Salvador? Levante uma de tuas mãos, amado. Quer aceitar Jesus como Salvador? Levante uma de tuas mãos. Ele disse para Pedro: vem, vem. Ele disse assim: Pedro, vem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Existe um lugar preparado para você, como também existe um vazio dentro do teu coração, e esse vazio é do tamanho de Jesus, e Ele quer entrar aí. Você quer aceitar Jesus? Não brigue não, meu irmão. Levante de tuas mãos. Levante de tuas mãos. Não tenha medo. Vamos orar por você. Agora essa pergunta é para você que quer renovar o voto com Deus, que quer renovar a sua visão com Deus, e que quer ser diferente. Levante as tuas mãos. Vamos orar por você. Você quer mudar a tua visão para o alvo que é Cristo? Levante as tuas mãos. Não tendo, vamos nos colocar de pé e dar uma salva de palmas para Cristo, ao Senhor. O vento balançou, o barco em alto mar, o medo me cercou e quis afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui.